Você sabia que no meio da natureza existem animais que são verdadeiros atletas? E claro, como todo desbravador já sabe, é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Mas você sabia que a Bíblia nos apresenta as maneiras corretas de a gente fazer isso? E você já ouviu em algum lugar dizendo que nem todos os tipos de animais está correto consumir como alimento? Então, continua nesse vídeo que a gente vai estudar sobre isso mais um pouquinho. Olá pessoal, meu nome é Stephanie e eu sou conselheira da Unidade Atalaias do Clube Bandeirantes. E eu sou o Leonardo, eu sou conselheiro da Unidade Conquistadores, também do Clube Bandeirantes. Uau! Antes da gente começar nosso estudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque esse estudo vai ficar muito legal, eu sei que vai. Por favor. E já começando o nosso estudo, a gente pode perceber que o livro aqui, ele nos apresenta curiosidades sobre os animais, né, sobre a natureza. Se fosse para comparar com as categorias dos esportes das Olimpíadas, a gente conseguiria ver que o gorila, ele ergue aproximadamente 900 quilos. E ainda no levantamento de peso, o elefante consegue erguer 819 quilos. É muito mais pesado do que eu. E os ursos, eles conseguem levantar 450 quilos. É mais ou menos o meu peso. Uau! Mas nenhum desses é o primeiro lugar. Acredito eu que quem ganharia seria o besouro Taurus. Sabe por quê? Nossa, nem deve imaginar, né? Um besourinho pequenininho. Mas é porque ele levanta mais de 1000 vezes o seu peso. É como se eu conseguisse erguer praticamente 8 ônibus. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Continuando nas categorias, agora em resistência. Nós temos o camelo que consegue correr 18 horas seguidas, 16 quilômetros. Nossa. Sem parar. E tem um cão husky, que eu acho que vocês devem conhecer, aquele que é muito parecido com um lobo. Um husky aqui dançando, por favor, edição, por favor. Isso, olha que bonito esse husky. O cão husky ele consegue puxar um trenó por 183 km por dia. Tá, e se fosse na categoria de velocista, como é que seria? Primeiro lugar ia pro guepardo, que corre 103 km por hora. E disputando a prata e o bronze, tem o cavalo puro sangue e o antilocapra. Eles conseguem atingir uma velocidade que varia entre 86 e 88 km por hora. Essas foram as curiosidades que o caderno nos trouxe. Vai lá dar uma olhada. Hoje nós vamos estudar o estudo 7, que tem o título Cuidar de Meu Corpo. A gente tem ali o quadrinho e podemos ver aqui o desbravador, ele tá perguntando aqui pro líder dele, né? E o líder ele já explica que na verdade não existe felicidade nenhuma. E ele até faz uma piadinha das fases de um bêbado, comparando com os animais. Ah, e muito importante que tu compartilhe esse vídeo, principalmente com os teus amigos do clube que fazem a classe de amigo, companheiro e pesquisador, porque esse estudo aqui cumpre os requisitos de saúde e aptidão física, divisão 5, e também cumpre o requisito 2.1 do cartão de pesquisador. Então, não deixe de compartilhar com os teus amigos e com a tua unidade. Então, para darmos início aos nossos estudos, te convido a fechar os olhos para que possamos orar. Oremos. Pai querido, Pai amado, agradecemos, Pai, por estarmos aqui com essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Pedimos que venha nos guiar no nosso estudo para que possamos entender melhor como cuidar do nosso corpo, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Primeira questão. Por que Deus se preocupa com o nosso corpo? Então, essa questão é um jogo. Você vai lá em Deuteronômio 1, vai estudar esse capítulo e depois, através do joguinho que o caderno nos apresenta, você vai apresentar o que você aprendeu sobre a temperança. E dando continuidade, ali na questão 2, qual foi a alimentação idealizada por Deus? Isso a gente vai ver em Gênesis capítulo 1, no versículo 29. A Bíblia nos diz: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Então a Bíblia já nos respondeu, né? Que eram sementes, plantas e frutos. Agora um tema para vocês aí fazerem em casa. O estudo aqui ele pede que você prepare um quadro com os grupos básicos de como ter uma dieta saudável com alimentos saudáveis. E mostra para o seu diretor ou diretora do clube. Próxima questão, questão 3. Após o dilúvio, o homem precisou comer carne. Quais carnes que Deus liberou ao homem para servir de alimento? Então, depois, se você quiser, você pode aí na sua casa ler todo o capítulo de Levítico 11, mas aqui a gente vai explicar meio por cima, né, para não ficar tão grande. Deus disse a Moisés e a Arão essas seguintes leis sobre quais carnes nós poderíamos comer. A gente pode comer qualquer animal que tem casca dividido e que rumina. Como, por exemplo, a vaca e o boi. Continuando.
mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. O que é ruminar? Como o Léo deu o exemplo da vaca, ela tem um estômago dela dividido em 4 partes. Então, você já notou que uma vaca tá sempre mastigando? Isso é porque quando ela come a graminha lá, ela engole, daí a graminha vai para a primeira parte do estômago. Daí a graminha volta, daí ela mastiga mais um pouquinho. Aí vai para a segunda parte do estômago, aí volta, e assim fica. Por isso que ela demora um tempão para comer. Que mão, né? Preguiça só de pensar em comer assim. Continuando, para vocês esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Então não basta ter apenas um desses requisitos, né? O animal rumina, né, que nem a Steph explicou, mas não tem casco dividido. Ou tem casco dividido e não rumina. Tem que ser os dois. Continuando, vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Na Bíblia diz que os animais que a gente pode comer que vivem na água são aqueles que têm escamas e barbatanas. Aqueles que não têm escamas nem barbatanas, esses a gente não pode comer. Como, por exemplo, animais que têm couro e não escamas por cima. Tubarão não tem, então a gente não pode comer. Camarão? Camarão, ele não tem escamas também. Inclusive o camarão, ele é como se fosse uma barata do mar, porque ele se alimenta de lixo, ele se alimenta dos restos dos outros peixes. Indo agora para os animais que voam. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, acores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Então, isso quer dizer que a galinha, ou galo, frango, não é um animal impuro. E por último, é proibido todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos. Então, assim, se você estiver em um momento de sobrevivência e não tiver o que comer e ver um grilinho, lembre que pode comer, é permitido comer grilo. E ainda continua alguns outros animais que o capítulo explica, e é muito interessante que depois que você terminar de ver o vídeo, você vai lá e leia. Tá, a gente já entendeu que tem alguns animais que a gente não deve usar como alimentos, que eles são prejudiciais, mas também tem coisas que não são animais que a gente também não deve utilizar, que é o caso das bebidas alcoólicas, é o que a gente vai ver agora na questão 4. E o que a Bíblia diz sobre bebidas alcoólicas e aqueles que consomem essas substâncias? Está em Provérbios capítulo 20, no versículo 1, que diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. E 1 Coríntios no capítulo 6 do versículo 10, que diz assim: os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então o que a Bíblia diz sobre as bebidas e aqueles que usam as bebidas alcoólicas? Quem as usa não está agindo de maneira sábia e, infelizmente, não terão lugar no reino de Deus. Última questão, questão 5. Quer dizer, ficou 10. 5. Qual é o mandamento que condena qualquer tipo de vício ou substância que prejudique nosso organismo, como drogas e cigarro? Está em Êxodo 20, 13. E quais os prejuízos do cigarro e do álcool para nós? Essa última questão, o desafio é você pesquisar para você completar a especialidade de cultura física com a sua unidade. Em Êxodo 20, no versículo 13, está escrito: não mate. Então, como a gente usando essas coisas em nós estaria prejudicando aos outros? Na verdade, não estaria prejudicando os outros, estaria prejudicando a própria pessoa que estaria usando. Porque o mandamento é não matarás, não mate. Mas se tu tá prejudicando o próprio corpo, você tá automaticamente matando uma pessoa, que é você mesmo. E além de você estar se prejudicando, está indo contra Deus. Foi isso o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, antes da gente dar um tchau, te convido para nós orarmos, para nós finalizarmos nosso estudo. Espero que você tenha aprendido e entendido que é muito importante
nós preservarmos e cuidarmos de nós mesmos, porque nós temos muita importância para Deus. E até a Bíblia nos compara com o templo do Espírito Santo. Então, sempre se mantenha longe dessas coisas prejudiciais como bebidas, drogas, cigarro. E sempre pratique exercícios, faça esportes e tente comer o mais saudável possível. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, queremos agora te agradecer por esse estudo e pelo Senhor ter estado conosco, nos ajudando a compreender a sua palavra. Que possamos continuar seguindo no caminho certo e longe de todas essas coisas ruins que prejudicam a nós e ao nosso corpo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando e que o próximo estudo possa ser tão bom quanto esse. Em nome de Jesus. Amém. E não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal se caso você não for inscrita e compartilhar para seus amigos. Se caso você for de outro clube que não seja o Bandeirantes, comenta aqui embaixo. Diga aqui qual clube você é, de onde você é. Então foi isso, pessoal. Tchau.